Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nossa transmissão desta noite, do dia 12/4/2020. A mensagem agora seria referente ao nosso culto na Igreja Batista Nova Esperança, em Piuí. Nós tivemos um pequeno problema aí na primeira transmissão, estamos recomeçando. Então, sejam todos bem-vindos. Nesses primeiros minutos, nós damos um tempo para que todos possam chegar, ligar, acessar os seus dispositivos para participarem aqui da meditação da Palavra de Deus conosco. Então vamos aguardar alguns minutos. Se você já entrou, aguarde apenas um pouquinho. Pode convidar outras pessoas, compartilhar aqui o link da transmissão, tá bom? Para que outros sejam abençoados pela palavra. Boa noite, irmão Newton, pastor João, seu Nonato, sejam todos bem-vindos aqui. Uma alegria ter os irmãos conosco. Muito bem, hoje a nossa mensagem, nós vamos continuar a meditação na carta de João, na primeira carta de João, e nós vamos para o capítulo 2, dos versículos 7 ao 11. 1 João, capítulo 2, dos versículos 7 ao 11. Irmãos, deixa eu explicar algo aqui para vocês que estão ouvindo. Eu tenho dificuldade aqui para fazer a pregação e interagir com comentários e tal. Então, não é bem uma live neste sentido, porque eu preciso me concentrar aqui na Bíblia e no esboço. Então, por isso que eu não respondo os comentários durante a mensagem. A partir do momento que eu começo a pregação, aí eu não respondo mais nenhum comentário, eu vou na mensagem até o final. No fim, comento alguma coisa, falo com os ouvintes, tá? Isso é para eu não perder a atenção, a concentração aqui no pensamento, no raciocínio, na palavra de Deus. João, seja bem-vindo. Aí minha mãe, Dona Fátima, todos que estão chegando, Deus abençoe. A Débora, ela está tentando colocar os textos bíblicos, escrevendo aí no bate-papo. Então, enquanto eu estou pregando, e às vezes eu falo uma passagem bíblica, o texto principal ou outras relacionadas, ela vai compartilhar aí no bate-papo, tá bom? Caso alguém tenha dificuldade, demore para achar o texto, então a Débora vai estar fazendo isso, ou alguma outra coisa que seja necessária. No final da mensagem de hoje, eu quero dar oportunidade para aqueles que quiserem deixar um pedido de oração, ou mesmo no fim, mesmo depois que acabar, você pode deixar um pedido de oração para que eu esteja orando por vocês hoje à noite aqui em casa, junto com a minha família, tá bom? Então, na mensagem de hoje, nós vamos continuar a nossa série de meditações na primeira carta de João. Então, eu convido todos a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre o amor. Então, tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver com o amor de Deus por nós, pecadores, a salvação que Ele nos deu pelo amor. Tem tudo a ver com o amor de Cristo por nós, que deu a sua vida na cruz para nos salvar dos pecados, da morte e do inferno. E nós vamos falar da necessidade e da importância do amor como prova da salvação na vida do salvo, o amor entre os irmãos, o amor na igreja, o amor ao próximo, e como isso é importante para as nossas vidas e necessário. João, ele é o discípulo do amor, então ele vai falar muito do amor. Então, abram suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do texto, 1 João 2, do versículo 7 até o versículo 11. 1 João, capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 11. Tá? Eu estarei lendo. Se você quiser, pode acompanhar em sua Bíblia, tá bom? Ou apenas ouvir, escutar com atenção. A palavra de Deus diz assim, em 1 João, capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós,
porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar nas trevas, aquele que está na luz e odeia seu irmão, trevas. O irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós vamos falar então do amor, da sua importância e da sua necessidade na vida cristã. É uma das ênfases de João em toda a sua carta, em todos os seus escritos. Que João ele está continuando o tema dele sobre a salvação. O objetivo principal dele é mostrar como nós podemos ter certeza que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. E ele vai dando várias evidências da carta que nós podemos fazer uma autoavaliação e ver se realmente estamos na fé, se realmente somos de Cristo, salvos, perdoados. E ao mesmo tempo ele vai combatendo as doutrinas dos gnósticos. Lembre-se que os gnósticos eram um grupo herético, muito forte na época de João. Este grupo ele misturava muitas coisas do cristianismo, do judaísmo e da filosofia grega. Eles eram pessoas muito cultas, falavam bonito como os gregos, eles eram convincentes, só que eles eram completamente heréticos. Eles pregavam mentiras, ele pegava um pouco daqui, um pouco dali, algumas coisas de Deus, de Jesus, misturavam tudo e na verdade estavam causando um grande estrago na igreja de Cristo, confusão na cabeça dos irmãos, divisão na igreja, pessoas estavam ficando tristes, cheias de dúvidas, desanimadas da fé, pessoas estavam deixando a igreja. Então João ele escreve para fortalecer a fé dos salvos e combater estas mentiras dos gnósticos, tá? Estas heresias a que os gnósticos pregavam. Então ele está, a partir do versículo 7 aqui do capítulo 2, ele está acrescentando que o amor é mais uma prova da salvação. Entendam, isso é muito importante. Ele está colocando que o amor é mais uma das provas da verdadeira salvação. Juntando, né, está acrescentando ali, lembra como uma construção, colocando as peças, mais uma prova junto da obediência a Deus e a sua palavra, e da fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? O amor, João está mostrando para nós que ele é a prova social da salvação. A obediência é a prova moral. O amor é a prova social nos nossos relacionamentos, provando que nós de fato somos salvos por Cristo. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós amamos os nossos irmãos. Isso é prova da verdadeira salvação, junto da obediência à palavra de Deus e da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João ele vai falar muito do amor, então ele vai dizer que o amor ele é luz. O amor é o reflexo do próprio Deus em nós. O amor ele vai se tornando o tema central da fé cristã e da mensagem de João. Tanto que ele chega a ser conhecido como apóstolo do amor ou discípulo do amor por causa do tanto que ele fala do amor em seus escritos. Tá bom? Daqui para frente ele vai falar várias vezes, então ao longo das semanas nós vamos ouvir muito sobre o amor na vida cristã, sobre o amor que os crentes têm que ter uns pelos outros. O amor, ele deve fazer parte do nosso caráter, e ele é ponto-chave do verdadeiro cristianismo. Os gnósticos, aquele grupo religioso da época de João, aquelas pessoas muito cultas, inteligentes e tudo mais, como muitos religiosos de hoje em dia, até falam bonito, são convincentes, têm boas características, afirmam conhecer a Deus, estar em Deus, estar na luz, mas infelizmente os gnósticos eles não tinham amor para os irmãos esta realidade. Aquelas pessoas tão cultas, tão inteligentes, tão convincentes, que estavam confundindo a cabeça de todo mundo na igreja, afastando as pessoas de Jesus e da simplicidade do evangelho, eles não amavam uns aos outros. Eles amavam apenas a eles mesmos, eles não tinham amor pelos irmãos, não tinham amor pelos que sofrem, não tinham amor pelos necessitados, não tinham amor por ninguém, a não ser por eles mesmos. Eram cheios de palavras bonitas e difíceis e de muitas doutrinas e teorias,
mas não amavam a Deus, não amavam ao próximo. Eles não amavam a ninguém, a não ser eles mesmos. E João está deixando claro que por isso eles não eram salvos. A vida deles, a falta do amor, aquela maldade, era prova de que eles não eram salvos, de que eles não estavam em Deus e por isso eles não eram dignos de crédito. Então, olhando estes versículos, e João, com todo carinho, ele se dirige aos leitores e a nós como amados. Aquele carinho, amados por Deus, amados por para nós, irmãos, que nós precisamos uns aos outros. Nós precisamos amar de verdade uns aos outros. Nós precisamos, de fato, ter um amor real uns pelos outros. Precisamos amar nossos irmãos. Amar de verdade, não da boca para fora, mas amar de verdade uns aos outros. Né? E ele vai mostrar aqui que o amor é a prova da salvação, é ordem de Deus, ordem de Jesus, é ordem dele, porque ele está dando também o mandamento, nós já vamos falar mais sobre isso. O amor é luz, o amor é nova vida, o amor é direção para a nossa vida, o amor é a verdade. O amor está totalmente interligado com Deus, com Jesus, não tem como separar uma coisa da outra com a verdadeira vida cristã. O amor verdadeiro, o amor de Deus que é derramado em nossos corações e devemos praticar e devemos viver, ele dissipa as trevas, ele acaba com as trevas, ele ilumina. O amor verdadeiro faz toda a diferença. O amor verdadeiro foi o que Jesus fez por nós e é o que devemos fazer pelo nosso próximo, é o que nós devemos fazer e praticar com os nossos irmãos. Quem não ama, não é salvo. Quem não ama, não é de Deus. Quem não ama, está nas trevas, pecado, está perdido e está cego. Por isso nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar de verdade os nossos irmãos em Cristo. Nestes versículos, pelas quais nós devemos amar uns aos outros, nossos irmãos. E a primeira razão é porque este é um mandamento e novo. Prestem atenção comigo, talvez aqui vai dar uma confusão na nossa cabeça, mas não é tão difícil assim. Nós precisamos amar uns aos outros, precisamos amar de verdade nossos irmãos, porque é um mandamento de Deus, um mandamento tanto antigo quanto novo. Olhem comigo novamente os versículos 7 e 8 de 1 João capítulo 2. Então olhem lá, 1 João capítulo 2, versículos 7 e 8. Olha o que João diz: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a agora vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João, ele não está entrando em contradição, como algumas pessoas podem dizer, porque uma leitura superficial pode demonstrar isso. Ele falou que não está dizendo mandamento novo, mas mandamento antigo, e logo em seguida ele diz: eu estou dando um mandamento novo, falando da mesma coisa, da mesma verdade, do mandamento do amor. Ele não está entrando em contradição, irmãos, pelo contrário. Ele está enfatizando a necessidade e o valor do cristão. Eu vou tentar explicar para os irmãos. O amor, ele não é novo ou antigo. O amor é novo e é antigo. Na verdade, o amor é eterno. Entenda isso, o amor não é antigo ou novo, ele é eterno. O amor já existia antes de tudo, na pessoa da Trindade, né? Na Trindade de Deus, o amor na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo, um amor perfeito uns pelos outros. E o amor vai ser a virtude que vai permanecer na eternidade futura. Quando diz das virtudes, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Porque o amor vai permanecer por toda a eternidade. Entenda, no céu nós não precisaremos ter fé. Nós veremos Jesus face a face. Nós precisamos de fé agora. Nós estamos agora. Mas mesmo no céu nós vamos continuar amando. Amando e sendo amados. De verdade. Não é eterno. Mas eu quero explicar aqui o que João está dizendo quando ele fala que o amor é antigo e o amor
é novo. É antigo por ser o mandamento de Deus desde o Antigo Testamento. É o princípio da vida de Jesus. É antigo nesse sentido. Mas é novo na forma e extensão e prioridade que Jesus e depois João e os discípulos vão dando para o amor dentro da vida cristã. O amor antigo, deixa eu explicar para os irmãos, é que é algo claro e evidente desde o início da vida cristã. Todo mundo que decide seguir a Jesus, ou começa a seguir a Jesus, sabe que esta vida deve ser marcada pelo amor. Não é verdade? O amor sempre foi a instrução e o ensino da fé cristã. A ordem para os seguidores de Jesus. Todo mundo sabe disso. Até hoje em dia, quando nós pregamos o evangelho e falamos de Jesus para alguém, quando pessoas começam a frequentar nossas igrejas, ouvir o evangelho, começam a gostar e entender a mensagem, e o Espírito Santo começa a tocar em seus corações, e elas vão percebendo, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Preciso confiar em Jesus como meu Salvador. Todos sabem, eu vou precisar viver uma vida, eu vou ter que deixar o ódio, eu vou ter que deixar a mágoa, eu vou ter que deixar a falta de perdão, eu vou ter que amar o meu próximo, eu vou ter que amar meus irmãos, eu vou ter que amar meus inimigos. Não, que muitos não querem em Jesus seguir a Jesus, porque não querem amar. A vida cristã é marcada pelo verdadeiro amor. Isso é algo claro, é antigo, porque é claro desde o início da vida cristã. É o padrão de vida. O amor é mandamento de Deus desde o Antigo Testamento. Não é algo novo que João inventou. Já estava na lei de Moisés, já estava claro em todo o Antigo Testamento, já estava claro no ensino de Jesus, já estava claro na vida de Jesus e já estava claro no ensino para todos que decidem seguir a Jesus. O princípio ético, a instrução para aqueles que vão andar nos caminhos de Deus. O mandamento do amor é algo antigo. Já vem do coração de Deus, já vem da lei de Deus, vem desde o início da vida cristã, não é nenhuma novidade. Por que João está falando isso? Porque os gnósticos, aqueles heréticos do seu tempo, eles vieram com um monte de novidades, doutrinas novas. Então eles chegam, olha, nós descobrimos algo novo, Deus revelou algo novo, Deus está nos mostrando uma nova doutrina, um novo mandamento, um novo princípio, e inventavam aquele monte de besteira e trazia confusão à cabeça das pessoas. Então quando João está dizendo, olha, na verdade o que a gente precisa é do amor. Isso aqui não é nada novo não, é antigo. Já vem desde o começo, vem de Deus, vem do Antigo Testamento, vem de Jesus, vem do início da vida cristã. O mandamento do amor é antigo neste sentido. Já vem desde Deus, do Antigo Testamento, de Jesus e do início da vida cristã, e todo mundo sabe disso. Quando João fala, porém vos dou um mandamento novo, falando da mesma coisa, do mesmo amor, da necessidade da prática do amor entre os irmãos, o amor ao próximo, é novo em qualidade, novo em uso, novo em sua forma e prioridade. A questão aqui foi a ênfase que Jesus começou a dar no amor na sua vida, no seu ministério e no seu exemplo. Entende? Todo o ensino de Jesus era voltado para o amor. Ele sempre ensinava sobre o amor, sobre o perdão, sobre amar os irmãos, sobre amar o próximo, sobre amar os inimigos. Ele ampliou o amor para os gentios, porque o judeu entendia que devia amar só o judeu e não amava os gentios. E Jesus falou que agora ama o mundo todo. Temos que amar todas as pessoas de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer lugar e de qualquer vida que ela leve, a gente tem que amar. E Jesus demonstrou esse amor dando a sua vida por nós. Ele morreu pelos pecadores. Nós comemoramos a Páscoa, a salvação que Jesus nos deu. E ele demonstrou esse amor morrendo em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, mesmo nós sendo ainda pecadores, como Paulo disse em Romanos 5:8. Então Jesus, a ideia do mandamento do amor ser novo é devido à ênfase que Jesus deu e que João, como seu discípulo, deu continuidade e continuou dando ênfase. Entenda, para os judeus o amor era só uma questão a mais. Para Jesus é a prioridade. É a prioridade, é o que vem antes de tudo, acima de tudo. Nós precisamos e devemos amar nossos irmãos. Amar de fato, de verdade, de coração, sacrificialmente, com todo o nosso ser. Amar não da boca para fora, mas mostrar este amor na nossa vida. É o que Jesus ensinou, é o que João está ensinando. Então é novo neste sentido, na prioridade e ênfase que o amor tem dentro da igreja e da vida cristã hoje em dia.
Algumas coisas sobre o amor que Jesus ensinou, que nós devemos amar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar, com todo o nosso ser. Ele estava repetindo o mandamento do Antigo Testamento, que não era difícil para o judeu, todos sabiam disso, mas aí ele vai expandindo. E ele fala que nós devemos amar nosso próximo. E ele diz quem é o próximo, é qualquer pessoa que está perto de nós, que está ao nosso redor. Aí ele amplia mais, e depois falando só para os discípulos, só para aqueles que nele creem, ele deixa claro que nós temos que amar uns aos outros. E ele repete isso nos evangelhos, na sua mensagem. Paulo vai falar sobre isso e João vai repetir e enfatizar. Os discípulos de Cristo precisam amar uns aos outros. Nós devemos amar os gentios, ou seja, as pessoas de todo o mundo, brasileiro, americano, japonês, chinês, inglês, africano, todas as pessoas do mundo, de qualquer nacionalidade, de qualquer cultura, de qualquer lugar. E não apenas o nosso povo. O judeu tinha essa dificuldade, esse preconceito. Mas nós que seguimos a Cristo não devemos ter. Nós devemos amar os perdidos, amar os incrédulos, amar aqueles que não creem ainda em Jesus. Nós temos que amá-lo e orar por eles e levar o evangelho a eles. Nós devemos amar também os nossos inimigos. Já pensou nessa realidade, irmãos? O judeu não aceitava isso, e muitos hoje ainda não aceitam. Mas nós precisamos amar nossos inimigos e orar por eles. Isso é contra a nossa natureza, é contra o nosso coração, é contra a nossa normalidade, é algo sobrenatural que nós temos a capacidade apenas pelo Espírito Santo. Mas é a ênfase no amor que Jesus e João nos dá. Amor verdadeiro, sacrificial, real. Isso é a ideia do amor como um novo mandamento, na sua qualidade, na sua forma, na sua prioridade e na sua extensão. Irmãos, o amor é a chave da vida cristã. É a sua prova social, é a prova da salvação. É o que mostra que de verdade nós cremos em Jesus, que nós somos salvos, perdoados, transformados e temos o amor de Deus em nossos corações. Que de fato nós somos discípulos de Cristo. Jesus diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele não falou que as pessoas vão conhecer que somos discípulos se somos batizados, se temos carteirinha de membro em alguma igreja, se seguimos alguma religião, mas se temos amor uns pelos outros. O que o ímpio, o incrédulo, um descrente vai saber que nós somos crentes em Cristo, cristãos de verdade, seguidores de Jesus, se nós tivermos amor uns pelos outros. Por isso precisamos amar uns aos outros, porque é um mandamento de Deus, antigo e novo. Diferente das mentiras dos gnósticos e de tantos religiosos hoje em dia, o amor é eterno. O amor é o plano de Deus, é a vontade de Deus para nós. Deus sempre revelou assim. E Jesus depois enfatizou, e João está explicando. Diferente dos falsos profetas, dos falsos religiosos, dos gnósticos daquele tempo e de muitos hoje em dia, inclusive alguns que se dizem evangélicos, que não amam ninguém além de si mesmo. Irmãos, nós temos que amar de verdade uns aos outros. Nós temos amado? Você tem amado o seu próximo? Você tem amado as pessoas ao seu redor? Você tem amado os seus irmãos em Cristo de verdade, não da boca para fora? Não falar do amor, não cantar do amor, mas viver o amor. Servir, ajudar, se sacrificar, cuidar, proteger, abençoar. Este é o amor verdadeiro. Dar a vida, como Cristo deu a vida por nós. Temos obedecido este mandamento de Deus, que não é nem antigo nem novo, mas é tanto antigo quanto novo, este mandamento eterno, o mandamento do amor. Precisamos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros, porque é um mandamento de Deus, antigo e novo. Segundo, nós precisamos amar uns aos outros, porque quem ama está na luz. Ou seja, quem ama, de fato, é salvo por Cristo Jesus. Precisamos amar uns aos outros, porque quem ama, de fato, está na luz. Olhem comigo versículos 9 e 10 de 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, ou seja, está na luz, e nele não há nenhum tropeço.
Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João está nos mostrando, irmãos, que Deus é luz e que Deus é amor. É um tema que ele vai tratar várias vezes daqui para frente, falando que Deus é luz, ele já tratou isso no seu evangelho. Ele vai falar várias vezes que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. E ele está dizendo que se estamos em Deus, ou seja, se cremos em Deus, se cremos em Jesus de verdade, automaticamente nós vamos praticar o amor. Se nós estamos na luz, se nós andamos na luz, é porque nós estamos vivendo no amor. E o contrário também é verdade. Se nós não praticamos o amor, é porque nós não estamos na luz, nós não estamos em Deus. Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, se você quiser pode abrir lá, eu vou abrir para ler. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, é um texto que nós decoramos em nossa igreja alguns meses atrás, mas diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, ou seja, do mundo de pecado, do mundo de trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, seu Filho de amor, que nos amou e deu a vida por nós. Então Deus nos tirou desse império das trevas, da vida de pecado que a gente vivia, de egoísmo, de ódio, de violência, de maldade, de brigas, de mágoa, de rancor, de amargura, de tristeza e destruição. Ele nos tirou deste reino de trevas, nos transportou para o reino da luz, o reino do seu Filho, o reino do amor. Então a gente vê na palavra de Deus e em todo o Novo Testamento como o amor e a luz estão interligados, como eles estão relacionados, estão unidos. Quando cremos em Cristo, nós começamos a viver na luz, nós saímos das trevas, Ele nos ilumina, porque Ele é a luz, a sua palavra é a luz. As trevas do pecado vão se dissipando, vão acabando, vão sumindo. A luz começa a brilhar em nossa vida, ao nosso redor. Tudo vai mudando em nosso viver. Nós vamos abandonando o pecado, deixando as trevas. Começamos a servir a Deus, a amar, a andar na luz. E nós não causamos mais tropeço a ninguém. O tropeço aqui, que João está falando, se refere, tropeço ou escândalo, depende da sua versão da Bíblia, traz a ideia de uma pedra grande no caminho que faz a gente tropeçar e cair. Portanto, quando a gente vive no amor verdadeiro, a gente não causa tropeço a ninguém. Por outro lado, quando a gente diz que ama a Deus, quando a gente diz que crê em Jesus e não ama as pessoas, nós nos tornamos causa de tropeço. Porque as pessoas vão olhar para nós e dizer: mas aquele ali não diz que ama a Deus? Aquele ali não diz que crê em Jesus, mas ele não ama ninguém, só ama ele mesmo. Ele não ajuda ninguém, ele não serve a ninguém, não se importa com ninguém. Ele não demonstra amor nem pelos irmãos da igreja dele. Eu não quero saber desse Jesus, dessa pessoa. Quando nós não amamos, nós nos tornamos causa de tropeço. Mas quando nós vivemos no amor verdadeiro, nós não causamos tropeço a ninguém. Na verdade, as pessoas vão ver Jesus em nós. Vão ver a luz de Deus em nós. E eles não vão ter desculpas para negar a nossa fé. E gostando ou não, eles vão assumir: aquele ali tem Jesus no seu coração, porque ele tem amor verdadeiro. Amar de verdade nossos irmãos é prova de que somos salvos. É prova de que pertencemos a Deus, que nascemos de novo, que temos Jesus em nosso coração, que estamos nele, que estamos na luz. Por isso nós precisamos amar uns aos outros, porque quem ama está na luz. Eu pergunto: você está na luz? Você já está andando no caminho de Deus, no caminho do amor? Você tem amado o seu próximo, aos seus irmãos em Cristo? Você tem demonstrado esse amor com as suas atitudes diárias, com a sua postura, com o seu comportamento, com as suas reações? Estamos vivendo na luz de Deus? Estamos refletindo sua luz ao mundo pela prática do amor verdadeiro? Nós precisamos amar uns aos outros, porque é um mandamento de Deus, antigo e novo. Porque quem ama está na luz. E terceiro, amados, nós precisamos amar uns aos outros, porque quem não ama está nas trevas. Nós vamos considerar agora o outro lado. Quem ama, de fato, está na luz, no amor, está em Jesus. Por outro lado, quem não ama, está nas trevas. É o que João deixa claro e ele repete e enfatiza aqui. Vamos ler novamente os versículos 9 até o 11 de 1 João capítulo 2. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas.
Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem não ama está nas trevas. Mais uma vez, João, ele mostra aqui que falar e fazer tem que andar juntos. Que não adianta nada nós falarmos uma coisa, professarmos uma fé e vivermos uma vida diferente daquilo que falamos. João está mostrando, toda a carta ele vai mostrar isso, que a vida cristã é uma união perfeita entre o que nós professamos, o que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Se nós falamos que estamos em Cristo, nós temos que amar os nossos irmãos. Não tem como separar as duas coisas. Se nós falamos que amamos a Deus, nós temos que amar nosso próximo. Não adianta nada falar uma coisa e viver outra. Essa história de faço o que eu falo e não o que eu faço não encaixa na vida cristã. Jesus e João deixam claro para nós. Se nós estamos dizendo que estamos em Cristo, que estamos na luz, que estamos no amor, nós temos que amar como Ele amou. Temos que amar uns aos outros. Temos que amar o nosso próximo. Não adianta nada uma pessoa falar que está na luz e odiar seu irmão. E ter raiva do irmão, e ter mágoa do irmão. Na verdade, a pessoa que, mesmo que ela fale, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu amo a Deus, e odeia o seu próximo, odeia o seu irmão, na verdade ela está perdida. João está dizendo, não adianta nada do que ela fale. A vida dela prova que ela está nas trevas, ela está no pecado, ela está longe de Deus e sem rumo. Ódio é não gostar. Ódio é desejar o mal. Ódio é ter esse hábito de aborrecer, de ficar chateado com outros, de ficar nervoso e guardar isso no coração, ter uma vida constante de aborrecimento, de não gostar, de não querer ajudar, de não querer estar perto, reflete num estilo de vida caracterizado pelo ódio e não pelo amor. Lembra que nós ainda somos pecadores e vez ou outra vamos tropeçar. Por melhor que seja uma pessoa, por mais que ame a Deus, nós ainda somos pecadores. E infelizmente, até Jesus voltar, a gente comete uns tropeços. E às vezes a gente acaba agindo com ódio ou com raiva no momento. Mas deve ser confessado, arrependido e mudado e abandonado. O que João está falando é um estilo de vida marcado pelo ódio, pela raiva, pelo aborrecimento, pela falta do amor verdadeiro, do interesse pelo próximo, pela vida do irmão, pela falta do sacrifício, da ajuda, da bondade. Quem não ama, João diz, está nas trevas, ou seja, no pecado. Todo o Novo Testamento, principalmente João, ele faz sempre esta associação entre o pecado e as trevas e o pecado. Então quem não ama ainda está no mundo, ainda está no pecado, ainda está indo ao diabo. Está nas trevas e não na luz. Quem não ama, anda nas trevas. Diferente do estar, aqui é o andar, é o viver. Ou seja, está vivendo no pecado, vivendo no erro, vivendo na prática do mal, vivendo uma vida longe de Deus e longe de Cristo. Por mais que a pessoa vá na igreja, cante, fale alguma coisa, se ela não ama seus irmãos, ela está vivendo nas trevas, andando nas trevas. E precisa se converter, precisa se arrepender, precisa confiar em Jesus e deixar o amor de Deus encher o seu coração para ser refletido numa vida de amor, uma vida de luz. Quem não ama, João diz, não sabe para onde vai. Ou seja, não tem salvação, não tem certeza de salvação, que era característica daqueles heréticos gnósticos. Eles não tinham certeza se ia para o céu e estava causando dúvidas em todos os irmãos da igreja, falando, ninguém pode ter certeza, só Deus sabe, só vai saber quando morrer, como muitas pessoas dizem hoje, não, ninguém pode ter certeza da salvação. Mas João está dizendo, se a gente crê em Jesus, nós temos essa certeza. Provas. Mas quem não ama, de fato não sabe para onde vai. Não sabe, não tem rumo na vida, não tem nenhum objetivo, não tem direção, está completamente perdido em seus delitos e pecados. Quem não ama, João diz, está cego. Cego pelo pecado, cego pelo inimigo, cego pelo diabo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Aqui o apóstolo Paulo,
ele fala justamente isso, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que a pessoa que crê em Jesus, ela está cega, vendada pelo inimigo. O Deus deste século é o diabo. E ele faz de tudo para fechar os olhos das pessoas para que elas não vejam Cristo, não vejam a luz de Cristo, não creiam no Evangelho e sejam salvas. E quando nós ligamos com o que João está dizendo, ele está afirmando que quem não ama é essa pessoa que está cega. É prova que ela ainda não vê a luz de Deus, a luz de Cristo. Ela não é salva. Ela está perdida. Ela está tropeçando numa vida rumo ao inferno. Quem não ama está nas trevas. Quem ama está nas luzes. Quem não ama não é salvo. Quem ama é salvo. Por isso nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos amar nossos irmãos de verdade, amar nosso próximo, amar de fato e de verdade. Irmãos, todos vocês que me ouvem, o amor real é prova da salvação e da fé em Cristo. O ódio, pelo contrário, é prova de perdição. Nós vemos pessoas cheias de ódio, cheias de raiva, cheias de mágoa, cheias de egoísmo, pessoas que não se importam com ninguém a não ser consigo mesmas, pessoas que gostam de viver isoladas. Nós temos vivido esses dias de isolamento forçado e é horrível, é muito ruim. Uns dias a gente aguenta, mas depois a gente quer estar com nossos irmãos em Cristo. A gente quer estar na igreja, quer abraçar os irmãos, quer cumprimentar, quer louvar a Deus junto. A gente quer estar na casa da nossa família, quer ver nossos amigos, quer conversar, bater um papo, fazer um churrasco. Não é verdade? A gente quer estar junto das pessoas. Deus nos criou para isso e a vida cristã é isso, é amizade, é amor, é comunhão, é estar junto, é compartilhar. Mas uma pessoa que não tem prazer nisso, gosta de estar sozinha, se isola. O livro de Provérbios diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, é alguém egoísta, não é sábio. A pessoa que só tem raiva, só quer o mal do outro, está sempre de cara feia, né? Não quer ajudar ninguém, não quer fazer o bem. Tudo isso é prova de que não é salva, de que ainda não se arrependeu dos pecados e de que não foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O ódio, uma vida marcada pelo ódio, pela falta de amor, é prova de perdição, prova da falta da fé em Cristo, mesmo que fale o contrário. Nesses dias eu tenho ouvido bastante o canal da Igreja Batista Manancial de Fortaleza, e eu recomendo para todos que ouvem. Tem muitos hinos bonitos, muitos que nós conhecemos e outros novos, que eles mesmos escrevem e compõem. Pastor Jaime, ele escreve os hinos, compõe e canta, e nesses dias de quarentena ele tem colocado os hinos, ele tocando e cantando ali vários hinos para que a gente possa conhecer. E um desses hinos, eu não lembro agora o nome, me fugiu, mas uma frase me marcou e às vezes eu me pego repetindo, que diz assim: o meu falar te honrará, Senhor, e o meu agir confirmará. O meu falar te honrará, Senhor, o meu agir confirmará. Ligando com o que João está nos dizendo aqui, se nós dizemos que amamos a Deus, que estamos em Cristo, que cremos em Jesus, o nosso agir no amor é que vai confirmar isso. A prática do amor, do serviço, da bondade, do sacrifício, vai confirmar que a nossa fé é real. Vai provar que a nossa fé em Jesus é uma fé verdadeira. Egoísmo, ódio, mágoa, aborrecimento, falta de perdão, a solidão forçada, a solidão, né, o prazer na solidão, e todo esse estilo de vida caracterizado pelo ódio é marca de alguém que não é salvo, que não tem Jesus, que não tem Deus e precisa da salvação. Se porventura é o seu caso que me ouve, é só entregar sua vida a Jesus. Arrependa-se dessa vida de pecado. Entenda que Jesus ama você e morreu por você, e quando nós cremos nele como Senhor e Salvador, o seu amor é derramado em nossos corações. Nós nascemos de novo, ele muda a nossa vida, ele nos transforma e ele nos capacita a amar, inclusive nossos inimigos. Você tem vivido nas trevas? Lembra, quem não ama, vive nas trevas. Temos vivido sem amor? Temos odiado os nossos irmãos ou o nosso próximo? É hora de nos arrependermos.
crer em Jesus e depender de Jesus e vivermos na prática do amor verdadeiro. Nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos amar de verdade nossos irmãos, amar nosso próximo, amar como Jesus, amor verdadeiro e sacrificial. Esta é a vida cristã verdadeira, esta é a prova da nossa salvação, é a prova de que estamos em Cristo e temos a Cristo. Precisamos amar uns aos outros. Mostrar esse amor no dia a dia, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, nos importando e cuidando uns dos outros, colocando os outros acima de nós, né, tendo a disposição de nos sacrificarmos uns pelos outros, começando dentro da igreja, entre os irmãos, espalhando ao nosso próximo, a todos que nos cercam, inclusive nossos inimigos. Temos que amar as pessoas, temos que amar nossos irmãos, temos que amar como Jesus nos amou. Nós comemoramos a Páscoa e a prova de que Jesus nos amou e nós devemos amar como Ele. Irmãos, você tem amado? Você tem amado a Deus de todo o seu coração? Você tem amado ao seu próximo como Jesus amou e ordenou que amássemos? João está nos lembrando que esta é uma prova da salvação e nós precisamos amar uns aos outros. Nós devemos, nós precisamos amar de verdade. A Débora colocou aí o link do canal do YouTube, né, da Igreja Batista Manancial, eu recomendo a todos. E eu quero terminar agora, antes de orar, você pode colocar o seu pedido de oração aí nos comentários, ou mesmo depois no final do vídeo, você pode mandar em particular para mim ou deixar nos comentários. Se você tem um pedido que gostaria que eu orasse por você, a Débora e eu estaremos orando, tanto hoje à noite, durante a semana, tá? E como prova do meu amor por você, eu quero pelo menos orar. Muitas coisas nós temos sido impedidos e forçados, infelizmente, nestes dias, mas nada nos impede de orar uns pelos outros. Então eu me proponho a orar por vocês, mas eu gostaria que vocês colocassem seus pedidos de oração específicos, para eu saber o que você precisa, o que você está passando, e como eu posso orar por você de uma maneira mais direta e eficaz, tá bom? Vamos amar uns aos outros, vamos amar nossos irmãos, e vamos começar colocando isso em prática, orando uns pelos outros. Ame, é o mandamento de Deus. Quem ama está na luz, quem não ama está nas trevas. Vamos amar uns aos outros. Então, o João já começou, colocou o pedido aí. Muito bem, João, estarei orando por isso. Então, se você tiver algum pedido, pode deixar aí. Mesmo depois que o vídeo terminar, eu continuo olhando, eu acompanho. E eu vou pegar os pedidos lá e vou orar por vocês. Pode contar com isso, tanto hoje quanto durante a semana. Tá bom? Então, eu estarei orando agora e peço que orem também por mim, por minha família, por nossa igreja e por essa situação que nós temos vivido, para que Deus permita que logo possamos estar juntos novamente, congregando como irmãos em Cristo. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais esta oportunidade de meditarmos em Sua palavra e por aprendermos, ó Deus, da importância e da necessidade do amor verdadeiro em nossas vidas. Ajude-nos a amar nossos irmãos em Cristo, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Amar como Jesus nos amou. Ajude-nos a amar nosso próximo. Ajude-nos a amar os nossos inimigos. Ajude-nos a viver na prática do amor real, como Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. Eu rogo por aqueles que me ouvem que porventura têm vivido no ódio, na mágoa, na raiva, que o Senhor leve ao arrependimento e mude essas vidas, enchendo os corações de cada um de amor e da luz do Senhor pela fé em Jesus Cristo. Todos aqueles que estão passando por alguma necessidade, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja cuidando, protegendo e ajudando. Rogo que o Senhor nos ajude a passar por essa situação de isolamento, ó Deus, a que tem prolongado, tem ficado difícil, mas que o Senhor nos dê graça para suportar. E que o Senhor permita que logo possamos nos reunir novamente como igreja. Por favor, salve as pessoas que ainda não têm Jesus, traga de volta aqueles que estão afastados dos teus caminhos e mantenha-nos firmes olhando para Cristo, amando-o de todo o nosso coração e refletindo este amor, amando os nossos irmãos e ao nosso próximo. Por favor, Senhor, guarda-nos do mal, nos dê uma boa noite e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Ok, Pastor João. Dois Joões aí já colocaram o pedido, né? E estarei orando por vocês.
Deus abençoe e tenha uma boa noite, uma boa semana. Terça-feira, 7h30, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para meditar em 1 Pedro. E vamos amar uns aos outros. Vamos amar de verdade. Isso é prova da salvação, prova que somos filhos de Deus, que nascemos de novo. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe e vamos viver no amor de Deus, como Ele nos amou. Fiquem com Deus.